Olá, meus queridos. A criação. Bem, não é por acidente que o termo Deus exerce a função de sujeito da primeira sentença da Bíblia, pois esta palavra domina o capítulo inteiro e salta à vista em cada ponto das primeiras páginas. Bem, é empregada umas 35 vezes em outros tantos versículos. Na narrativa, é claro, a passagem, na verdade, do livro fala dele mesmo, antes de mais nada. Lê-la com qualquer outro interesse primário, o que é bem possível, é falsear a sua leitura. A expressão inicial, no princípio, é mais que simples indicação de tempo. As variações sobre esse tema em Isaías 40 mostram que o princípio está impregnado do fim, o que o processo todo é presente para Deus, que é o primeiro e o último. Por exemplo, Isaías 46, versículo 10. E em Provérbios 8, 22, revela algo do aspecto concernente a Deus desde o princípio da criação. João, ele diz, é mais explícito no capítulo 1. E o Novo Testamento, em diversas partes, vai às vezes além dele também. Bom, dentro desta paráfrase, gramaticalmente, esta frase poderia ser traduzida como uma sentença introdutória a completar-se no versículo 3, depois de um parentético versículo. O 2. Quando Deus começou a criar a terra, era sem forma. Disse Deus: haja luz. Isto não significaria que a terra não desenvolvida não foi feita por Deus. Significa apenas que a criação, em seu sentido pleno, ainda tenha de ir mais longe. Mas a tradução familiar, no princípio criou Deus, também é gramaticalmente correta. Portanto, tem o apoio de todas as versões antigas e afirma inequivocamente a verdade exposta dentro desse alaúde de que enquanto Deus não falou, não existia nada. Pode-se determinar melhor no sentido de criou, no verbo bará, com base no Velho Testamento, como um todo, incluindo-se este capítulo, onde se vê que seu sujeito é invariavelmente Deus. O seu produto pode consistir de coisas, Isaías 40, 26, ou situações, Isaías 45, 7 e 8. Os verbos que lhe são associados são principalmente fazer e formar. O seu sentido preciso varia com o seu contexto, podendo salientar ou o momento inicial de trazer algo à existência. Isaías 48, 3 e o 7. De repente agora, ou Isaías 41 e Gênesis 1 e 2. A paciente obra de aperfeiçoamento de alguma coisa. Nesta declaração inicial é possível ou ver a palavra em sua dimensão máxima, caso em que o versículo resume-se a passagem toda, ou, como prefiro, tomá-la como afirmando o início do processo, e nos versículos 21 e 27, esses impressionante verbo assinala 3 grandiosos inícios, mas não define um modo particular de criação.
Desde que em Gênesis 2, 3 e 4, é possível que o verbo azan, ele pode cobrir dentro do seu conjunto. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ora, a terra, pois, a construção é exatamente a de Jonas 3:3. Ora, Nínive era cidade muito importante. Segundo todos os usos normais, o versículo é uma expansão da afirmação recém-feita. E as suas duas metades são coexistentes e ele monta a cena. Bem, colocando a terra como nos principal ponto, seja qual for o esquema total, nosso maior interesse é este. Bem, os sombrios termos do versículo 2 dão realmente a crescente glória dos 7 dias. E se somente Deus produz forma do informe, somente Ele a sustenta em visões de julgamento. Nós podemos ver em Isaías 34:11, ao retornar o caos, denominado Tohu Vavohu, como aqui Tohu é sem forma, é empregado em outros lugares com sentido de deserto ou desolação total. Em termos físicos, está em Deuteronômio 32:10, Jó 26:7, Isaías 24:10 também. E metaforicamente, coisas vãs ou sem base. Primeiro livro de Samuel 12:21. A sua rima burru, vazia, achava-se apenas 2 vezes em outros lugares. Bem, em ambos formando par com torru, abismo, de rou. Parece etimologicamente afirma a palavra Tiamat, mas não é derivado dela. Não, sendo Tiamat o oceano personificado e rival dos deuses da mitologia sumério-acadiano da criação. Mas aqui se trata do oceano literal, a despeito da peça poética feita com o amansamento da sua fúria e dos seus monstros. Bem, nós observamos muitas coisas importantes e aqui vai umas delas. Portanto, não em conflito, mas em atividade evocativa. O Espírito de Deus pairava acertadamente, conserva o princípio, estava se movendo. No Velho Testamento, Espírito expressa energia por vinda de Deus, energia criadora e sustentadora, portanto, uma pessoa da Trindade. Bem, dentro deste pensamento e construção teológica, desligando o Espírito do Senhor desta parte, é praticamente um aleijado sem uma perna e sem uma moleta. Bem, o verbo reaparece em Deuteronômio 32:11 para descrever os movimentos da águia, incitando os seus filhotes ao voo. Estes aspectos de contato íntimo devem ser mantido em mente o tempo todo. Às vezes, nós temos que ter essa expressão que este versículo todo não está afirmado pelo restante da passagem, sendo que seus supostos mitos pagãos, em que deuses e monstros lutam por obter domínio, produzem disso uma dinâmica incalculável. Pois bem, eu fico por aqui e logo depois nós teremos a continuação do vídeo a seguir. Que Deus abençoe grandemente você. Um abraço.